Boa noite a todos. É uma honra receber todo mundo que está aqui, que veio participar da nossa roda de conversa, da nossa mesa redonda, na verdade. E também quero agradecer muito a presença dos nossos escritores aqui hoje, da Paula e do Thiago, que já ganharam vários prêmios da São Paulo de Literatura. Desde 2005 eles têm vários prêmios, livros incríveis. E também da nossa escritora local, Yasmin Castilha, que já tem livros escritos e está vendo aí de publicar um livro dela físico. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem do trabalho de vocês na literatura. Começando pelo Thiago. Bom, boa noite a todos, todas. É um prazer estar aqui. Eu sou um estreante velho na literatura. Eu escrevi meu primeiro livro com 39 anos. Isso há alguns anos atrás. E meu primeiro romance se chama O Pai da Menina Morta, que tem como assunto um episódio real que foi a morte da minha filha. Foi um livro que foi bem recebido, que ganhou 2 prêmios importantes e permitiu que eu continuasse escrevendo e achando que dava para escrever mais um, que foi o que eu fiz, foi lançado ano passado, que se chama O Seu Terrível Abraço. Eu também trabalho com edição de livros e publico eventualmente textos na Folha de São Paulo e na revista Piauí. Recentemente tem sido nesses 2 veículos, sobre literatura, sobre sociedade, sobre, enfim, tentando entender aí o mundo que a gente vive. E é isso. Agora para a Paula. Oi, boa noite. Assim como o Thiago, eu também estreiei meio velha. Eu tinha 40 anos quando eu publiquei meu primeiro livro, que está ali na mesa. Então, chama-se Desnorteio, é o título do primeiro livro, cujo enredo é a história de 3 tios meus que se tornaram mendigos. Depois, esse livro ganhou o Prêmio São Paulo, assim como o livro do Thiago, isso em 2013. Aí, de lá para cá, eu escrevi outros romances. Eles estão ali, são de adultos, eu também tenho livros para adolescentes. Se eu soubesse que ia ter tanto adolescente, teria trazido os meus adolescentes também. Mas, enfim, o segundo livro se chama Um Dia Toparei Comigo, foi finalista do mesmo prêmio. E o terceiro se chama Estudo sobre o Fim, Bang Bang a Paulista, e também foi finalista do mesmo prêmio. E acho que mais ou menos por isso que eu estou aqui hoje. Uma eterna finalista. Não, já ganhei um, vamos dizer assim. E no juvenil, eu tenho 3 livros publicados, por enquanto, também premiados, um deles da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, de melhor livro jovem. Yasmin. Boa noite, pessoal. Para quem ainda não ouviu falar de mim, meu nome é Yasmin. Eu sou escritora desde a adolescência em plataforma digital. Hoje em dia eu publico numa plataforma digital chamada Buenovela. Além dos livros, eu também trabalho com roteiro para documentário, curta-metragem. Quem participa do festival de cinema já deve ter visto a gente ganhando umas 3 vezes, modéstia à parte. Mas estou aqui para incentivar vocês a participarem também, tá, gente? Bom, atualmente eu estou em contato com uma editora para estar publicando o meu último livro, Seguindo a Lua, que é infanto juvenil. Não tem nada de vida pessoal, que nem meus amigos aqui. E, bom, eu já estou aí nessa saga há uns 10 anos, mais ou menos. Uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar, para alguns aqui, que às vezes nunca nem pisaram na nossa biblioteca, esse é um pouco da nossa biblioteca. Eu convido vocês a virem. A gente está comprando vários livros novos ultimamente. A gente tem... Ele não vai estar aqui, mas a gente tem um livro que saiu filme recentemente. E a gente... O Assim Que Acaba. E a gente está trazendo vários livros novos
para atrair vocês mesmo, jovens, que é um pouco do assunto que a gente vai falar hoje também, né, sobre diversidade, para que vocês venham ler, venham conhecer, participar. Muitos que participam do nosso Clube do Livro vieram de cabeça, vieram para ver uma vez e estão aqui até hoje. E que esse evento que a gente está tendo hoje é a primeira vez que a gente recebe um Barana e é o primeiro festival de literatura brasileira do século XXI, que está sendo sediado em várias cidades, e a gente teve a honra, né, de receber aqui na nossa cidade, ter a Paula e o Tiago aqui com a gente. Então, quanto mais vocês participam, mais a gente pode ser reconhecido na literatura e trazer mais autores e conhecer mais gente. Então, basta vocês participarem, conhecerem a nossa biblioteca. Então, indo para o assunto que é sobre diversidade, que é o diálogo da nossa mesa redonda, eu queria saber o que vocês acham sobre esse tema, sobre a diversidade na literatura. Como ela pode ser implementada, como ela deve, ou, tipo assim, ela já está aqui, né? A diversidade já está, né, nos rodeando, e como que vocês acham que ela tem, como ela deve ser representada na literatura? Tiago, você pode falar pra gente? É que você está na minha frente, mais fácil. Então vai, Yasmin. Tá bom, você é a mais jovem, fale sobre a vou diversidade. dar uma ajuda para o Thiago ficar em último. Bem, recentemente eu e a Elisandra participamos de muitos cursos, de palestras sobre bibliodiversidade, né, gente? Então, a gente debate muito a respeito também no Clube do Livro da importância, porque hoje em dia a gente está numa bolha, não é mais uma bolha, né? Tudo já se expandiu, hoje em dia a gente tem mais identificações de sexualidade, de gênero, mais etnias. Então, a literatura, a partir do momento que ela começa a dar voz para essas pessoas, para essas mulheres também, porque há um bom tempo atrás só homens escreviam. Hoje em dia a gente está aqui com a Paula, hoje em dia está aqui comigo, com a Jéssica Cardim em outubro, ano passado a gente estava com a Luciene, e a gente tem que ter voz dessas minorias. E a literatura serve para isso também, gente, para acolher essas pessoas, para mostrar que elas têm um espaço também, que elas podem ser representadas de uma maneira positiva e ter voz na sociedade. Vou deixar a Paula falar. Vou deixar o Thiago por último, né? Ele ainda está pensando. Tá pensando, vai pensando aí. Bom, enquanto isso, eu vou contar uma história pessoal minha do mundo literário, né? Já que o tema é diversidade, eu escrevi recentemente um livro, acho que aqui é melhor. Então, eu escrevi um livro para pré-adolescente de 11 anos de idade, em que uma menina se declarava para outra menina, né? Que foi o primeiro amor da vida dela, ou ela pelo menos achou assim. E ela herdou da avó dela, do tempo que pessoas da minha idade, né, que seria a avó de vocês, a gente colecionava papel de carta. E aí, a história é que a menina herda a coleção de papel de carta da avó dela. E aí, naquela coleção, ela tinha uma dó, né? Ela falou, não vou usar, né? Um monte de papel de carta bonitinho e tal. Ela falou, não vou usar. Aí, quando ela se apaixona pela outra menina, ela resolve usar um papel daquela coleção e mandar uma cartinha dizendo que ela estava apaixonada. Aí, o que acontece? Vou dar uns spoilers, vou contar um pouco da história aqui para vocês. Aí, a menina escreve isso e entrega. A outra não liga, recebe, guarda numa gaveta, e a história, na verdade, é do papel de carta, que aí ele ganha vida e acontece um monte de coisa com ele, um monte de aventura dele dentro da gaveta ali, com os outros objetos dentro da gaveta. Aí, depois passa, sei lá, um ano, e as meninas brincam na rua, vida normal, vida que segue. Aí chega um dia, a outra fala, nossa, isso aqui estava aqui na minha gaveta. Ela resolve responder dizendo que não, que ela não é apaixonada pela outra, que é só amizade, o que ela sente. Aí, quando a outra recebe isso, a outra não liga, porque fala assim, já passou tanto tempo que eu já nem gosto mais dela. E acabou. Enfim, esse livro já foi censurado previamente, que eu mandei para uma editora que me pediu um livro, sabendo que eu sou uma escritora premiada, e já negou justamente por isso. Então, não acontece nada, né? Na verdade, nem se realiza nada, nem liga depois para isso. E até seria um livro que seria vendido no interior de São Paulo. Aí falaram, não, as cidades do interior são muito conservadoras, então, Paula, seu livro não vai ser publicado. Então, acho que vale testemunha disso.
Tiago. Bom, claro, eu concordo que, apesar de eu ser o representante dos privilegiados, eu concordo com o que você falou da importância de outras vozes, né? Porque isso não significa também que até ontem esses temas não eram debatidos, né? Mas eles eram debatidos de um ponto de vista específico que muitas vezes era externo ao assunto, né? Era o homem falando de N universos que ele via a partir do ponto de vista dele, né? Então, a diversidade permite que esses outros pontos de vista entrem na literatura, o que também não é uma garantia não é nenhuma garantia de nada, né? Na verdade, eu acho que é um pressuposto básico que deve existir, que todos possam participar, publicar, dar seus pontos de vista, enriquecer esse mercado. Depois de publicado, as coisas são mais complicadas, né? O que tem valor, o que não tem, né? De todo mundo, não só das mulheres ou dos negros ou do grupo que nem são minoritários, né? Essa é uma grande injustiça do Brasil também. As mulheres e os negros não são minorias. Aí é pior ainda, como que não tem esse espaço já garantido. Mas enfim, a literatura é um negócio complicado, né? Depois que publica, é difícil você compreender o valor dessas obras, né, e o que elas têm a dizer e quais valem a pena, né? Então, acho que a gente tem que também saber respeitar o ritmo, né, dos livros e do que vai ficar, do que não vai ficar, mas de uma forma geral, a diversidade não é só na literatura que é importante, devia ser em todas as áreas da sociedade, né? Não tem por que a gente ficar, já que a gente está falando de mercado, basicamente, o mercado devia ser justo em todos os níveis, e não é, né? Mas um pouquinho eu acho que avançamos. Isso da cidade do interior é muito real também, tipo, de as pessoas, normalmente, por ser interior, ser pequeno, as pessoas, na grande maioria das vezes, têm a mente um pouco mais fechada, porque sempre seguem a mesma coisa, todo mundo sempre é do mesmo jeito. A gente sabe como que é, a gente mora aqui no interior, mas a gente está tentando quebrar esse padrão. A gente está tentando mudar, tanto que trazemos muitos livros de diversos, tipo, de pessoas negras, de pessoas LGBTs, a gente traz para as pessoas conhecerem, para eles outra visão, o mesmo do mesmo. Outras pessoas falam da voz delas, do jeito delas, de como elas viveram aquilo, ou um romance simples, mas que tem aquilo para eles entenderem que é super normal, que não é um tabu, que a gente tem que... É porque realmente a diversidade hoje em dia, ela tá em tudo, ela já tá no seu dia, não tem como negar mais, e a gente tem que abrir a mente de todo mundo para isso, não tem mais como fechar. A Yasmin quer falar uma coisa? Na questão da cidade interior, a gente debateu tanto esse assunto, tanto, e não tem muito que a gente possa fazer. A gente pode estar aqui agora, eu posso estar convidando vocês para o clube do livro, a gente abre para os membros sugerirem livros. Eles sabem o que as pessoas leem, principalmente, a gente tem muita molecada, dos 13 aos 15 anos, as minhas crianças. Não é criança, mas as minhas crianças. Então, eles sabem. Eu não cresci assim. Eu e a Liz, a gente está com 22, 23, mas na nossa época não era assim. A gente não tinha internet, a gente não debatia isso. Para eles é mais fácil comunicar. Eles sabem o que as pessoas estão lendo. Eu estou olhando na prateleira aqui. Não tem. Não tem porque assim que chega já sai. Está tudo emprestado. Não está emprestado? Está com a Clara, a Marielle também está. Está tudo emprestado, gente. Para você ver como que sai. Às vezes a gente não fala abertamente, mas a população consome sim. E a gente também deixa um QR Code. Ali na frente tem um QR Code para quem quiser sugerir livros para compra. Parabéns pelo trabalho. Graças a vocês, quem sabe um dia eu vou conseguir publicar esse livro. Não, agora eu quero ler. Eu quero ler esse livro sobre essa carta. Agora você dá seus pulos, Paulo, eu quero ler. Agora só de raiva eu quero que ele saia. Não, me manda um rascunho depois. Quando seja publicado, a gente compra para nossa biblioteca.
Sobre esse assunto da diversidade, eu queria saber o que vocês acham quando, tipo assim, um escritor que não tem, vamos dizer assim, seu local de fala, escreve sobre um assunto, tipo, um escritor branco que vai escrever uma história sobre um garoto negro sofrendo racismo. O que vocês acham disso? Começando pela Paula, dessa vez. E, ó, vai pensando, Thiago. Então, acho que não é uma resposta maniqueísta, assim, né? Sim ou não. Eu acho que pode. Eu acho que um homem branco, privilegiado, feito Thiago aqui, se ele for um cara muito, muito inteligente, tiver muita alteridade, né, que a empatia, colha uma história, ouça essa história e escreva sobre ela, e ele for um bom escritor, ele pode fazer isso muito bem feito. É que o que acontece é que geralmente não rola assim, né? Mas pode acontecer. Então, não obrigatoriamente o lugar de fala vai dar um bom livro, mas geralmente é importante. Eu acho que a primeira coisa é você saber sobre aquilo que você escreve. Então, por exemplo, muitos dos meus livros, diferente da Yasmin, e eu acho que a Yasmin mentiu aqui para a gente, muitos dos meus livros têm, sim, coisas pessoais. A minha experiência, né? A experiência da minha família, dos meus amigos, ou vizinho. Quem contou uma história, passou perto de mim, contou uma história, está ferrado. Vai entrar para o livro. Então, acho que se você pesquisa, isso já acresce muito ao seu livro, e além da pesquisa, o que você vivenciou. Então, o lugar de fala vem disso, a sua experiência sempre vai sair melhor, tem uma tendência a sair melhor em livro, mas não acho que seja uma regra. Thiago? Não, eu concordo em linhas gerais com a Paula. Eu acho que a questão do local de fala é um assunto político que acabou transbordando para a arte, né? Então, uma coisa é você, nos espaços públicos, permitir justamente a diversidade, que é não ter apenas o grupo dominante falando o que a sociedade deve ser. Quando isso vai para a arte, causa alguns certos problemas, que são restrições que não deveriam existir, porque o próprio público e o próprio tempo cuida do que vale e do que não vale. E pode ter um livro com local de fala perfeito e ser uma porcaria, né? Não tem nenhuma garantia. Para a gente ficar no clássico dos clássicos da prata da casa nesse assunto, é o Brás Cubas do Machado de Assis. Ele está fazendo um narrador em primeira pessoa, defunto no caso, né? Mas que é um homem da elite, é um filho de uma família escravocrata, que não tem nenhum tipo de consciência do sofrimento da população, que não tem nada a ver com a figura do próprio autor, né? Então, ele não poderia falar, tudo bem, ele está se pondo num ponto, ele não está se pondo no lugar do desprivilegiado, ele está se pondo no lugar do privilegiado. Então, ele não está roubando necessariamente o lugar de alguém que não tem poder, né? Isso tem alguma diferença aí para a gente pensar. Mas, de qualquer forma, eu acho que essas regras são, na verdade, tornam tudo uma caretice, uma chatice, um controle, uma lacração, que não deveria ser a nossa onda, entende? A gente deveria poder escrever o que quer e aí as pessoas vão dizer se aquilo vale, não vale, depois de ler, né? E não falar assim, mas ela escreveu, não sei o que e tal. Tem que ler o livro e ver se aquilo funciona ou não funciona. Agora, politicamente, o local de fala é importante, isso é outra história, né? Isso é outra história, eu acho. Posso completar uma coisinha? Completando no que o Thiago disse, eu acho que o lugar de fala é importante para o momento de escrever e de publicar. Agora, tem toda uma situação que a gente não domina, que é o mercado editorial. Aí você tem as editoras, a distribuição, a livraria, quem compra, compra de governo, e o leitor também, né, lá na outra ponta. Então, até pouco tempo a gente não tinha política pública para tudo isso. Agora está começando a ter, e começa a mapear tudo e a fazer uma distribuição melhor, né? Até pouco tempo não tinha um prêmio voltado para mulheres. Hoje tem o Carolina Maria de Jesus para a produção de mulheres. Então, eu acho que isso são avanços que são do mercado editorial e que não é necessariamente
está escrita, quem está escrevendo lá no início de tudo, porque é muito difícil o autor, por mais que ele tenha lugar de fala, ele ter um lugar de publicação, ter um local de distribuição, são outras coisas também que eu acho que vale a pena colocar na discussão. Yasmin? Bom, o Tiago falou a respeito da liberdade, de uma liberdade poética que a gente escreve e é avaliado, né? Mas eu acho que hoje em dia, concordo com o Tiago, mas hoje em dia a gente está sempre, qualquer artista está sempre à mercê da opinião pública. Hoje em dia, uma coisa errada você já é cancelado na internet. As pessoas te atacam, as pessoas te perseguem, principalmente em pautas sociais. Parece que hoje em dia a gente pisa em casca de ovo. Qualquer coisa que a gente falar de errado, qualquer coisa que a gente cair na ignorância, vai ser massacrado. Tem que ter muito cuidado com quem escreve. Então, eu acho que, do jeito que o Tiago falou, acaba tirando a nossa liberdade poética. A gente acaba nessa pressão de parar no Twitter, um cancelamento aqui, outro ali. Mas esses dias para trás eu estava lendo o livro da Clara Alves, Romance Real, que é a história de uma protagonista bissexual negra. A Clara Alves e gorda. Clara Alves é branca e magra. E em determinado momento do livro tem uma entrevista com a Clara que perguntam para ela na questão de escrever sobre uma protagonista negra e gorda. A Clara diz que ela teve que pesquisar muito, ter muito cuidado no que ela fala. E aí que tá, será que a Clara não foi cancelada? Será que alguém não achou alguma coisa para botar defeito na Clara? Então, hoje em dia, é bem desanimadora essa questão. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala. E esse cuidado acaba tirando muito, muito da sua expressão. Vocês como escritores sentem essa pressão de, tipo, sempre que vocês vão escrever alguma coisa, né, de tem essa coisa de, será que eu coloco isso no meu livro? Porque, eles vão falar, não vão nem publicar meu livro porque tem isso no meu livro. E vocês sentem essa pressão diariamente quando vocês estão escrevendo? Agora o Tiago. Sabia que uma hora ia voltar. Na verdade, eu escrevi o livro, meu primeiro livro foi uma situação muito peculiar, vamos dizer assim, né? E dependendo do momento que você está na sua vida, e eu estava no fundo do poço, vamos dizer assim, eu não estava nem um pouco preocupado com o que as pessoas iam pensar. Então, é um livro sobre o luto que tem muito sexo, muita droga, muito que as pessoas não esperam. E teve gente até que escreveu. Há pouco tempo eu vi um vídeo, mas quando começa a falar tanto de sexo, eu não gostei e tal. E aí, o segundo livro eu tentei escrever com a mesma energia, de não ficar pensando muito no que as pessoas vão achar, porque senão não funciona, né? Não funciona, depois você se arrepende de ter se censurado, porque as redes também, apesar de poderem te cancelar, é um pouco irreal isso, né? O Brasil também não tem um mercado editorial tão grande assim, a gente não vende tanto livro para ficar tão receoso com a própria imagem, né? Isso deveria dar uma certa liberdade, a precariedade pode dar uma certa liberdade para a gente, né? Porque quando as expectativas não são muito altas, você pode se mover com um pouco mais livre, né? Não que ser massacrado nas redes seja uma experiência boa, mas que eu estou querendo dizer, mas, né? A Yasmin, 22 anos, não, eu tenho receio, sabe? Eu entendo que tenha, mas um pouco é um mundo, é virtual e é virtual mesmo, né? O mundo, quando se encontram, dá problema, né? Mas nem sempre se encontram, né? As coisas também passam, e aí, enfim, de novo, o meu ponto é a gente ser menos careta, menos, né, preocupado com tudo, vai ter sempre gente que não vai gostar, que vai, né, vocês estão falando aqui, o universo de uma cidade pequena, sempre mais conservador, obviamente, o que não é necessariamente uma crítica, um defeito, mas é da natureza desses processos sociais, né? De ser mais fechado.
e tal. Então, é isso, é sempre empurrar um pouco, né? O limite, sempre quando você vê uma coisa feia, quando você está escrevendo, você não desviar o olhar, né? Você enfrentar essas coisas que são nossas, né? A literatura é sobre a gente, não importa se você está fazendo um personagem negro, gay, um romance histórico. A escrita é uma coisa conosco, né? Com a gente mesmo. Então é olhar essas coisas de frente quando aparecem e eu acho que continuar, né? E não falar, não, mas isso aqui, será que alguém vai? Quando você faz isso, já dançou. Gente, eu preciso fazer um detox da internet. O Thiago falando numa tranquilidade aqui. Gente do céu, eu tenho que deixar de ter celular. Eu tenho que deixar de ligar a televisão. Mas na questão de ter medo, gente, na questão de ter medo, no meu caso, eu tô na internet. Eu nasci na internet. Não nasci, mas como escritora, eu comecei na internet, entendeu? Vira e mexe, tem algum amigo meu que fala, eu recebi tanto comentário, tanto xingamento, porque às vezes sai do seu livro para ataque pessoal. Eles vão caçar o que falar de você. Eu tenho um exemplo ótimo aqui, o Eleanor Park. Ela trouxe um monte de representatividade, asiáticos, negros e tudo mais. E em algum momento ela foi cancelada porque ela estava usando estereótipos. Então, nunca nada tá bom. O problema da internet é que se não tiver bom, eles não vão perdoar. Você não vai estar bom. Não só sua obra, você não é uma pessoa boa. Você vai ser massacrado. O que você escreve, a J.K. Rowling era ótimo, o Harry Potter. Agora foi cancelada. Ela não é boa mais, entendeu? É essa questão. Então, tipo assim, além de ter cuidado com o que eu escrevo em literatura e outras coisas, eu tenho cuidado até com o que eu posto. Se um dia eu estourar minha bolha, eu sei, num ponto de ser extremamente relevante, eu sei que alguém vai caçar alguma coisa lá do passado para usar contra mim. Aí, sim, vai caçar uma foto bem antiga. Aí, ó, como era gorda, olha. Gente, pior que é assim. Hoje em dia, chega a dar medo. As pessoas não têm filtro. Trata a internet como terra sem lei. Quantas pessoas hoje em dia a gente vê com depressão? Hoje em dia, qualquer um está propenso a passar por esse tipo de situação. Então, dá medo. Eu estou traumatizada. Talvez eu realmente precise ficar longe das redes sociais. Seguir o exemplo do Thiago. Mas eu acho que é meio que isso. Pode ir, Paula. Então, acho que o detox é bom, né? Vai cair bem aí para você. É uma questão geracional, né? Você vê que eu e o Thiago, que somos mais velhos, a gente está menos integrado, tem um lado ruim, né? Que a gente tem menos seguidores, menos leitores via internet, mas a gente tem uma certa paz, né? Do mundo real e não do virtual, que a gente não considera tanto. Tanto a lacração quanto o cancelamento é uma pena, mas eu acho que, trazendo algum alento para vocês que são mais jovens, Yasmin, fica tranquila, porque tudo muda. Daqui 5 anos pode ser tudo totalmente diferente. Pode ser pior. Não, calma aí, vamos capitalizar o bom, tá? Mas pode ter esquecido, da mesma forma que cancela também, porque eu vou contar uma coisa. Eu estava fazendo uma limpeza, eu tinha uma coleção de revistas ligadas à literatura na minha casa, enorme. E aí, daqui a um tempo, eu comprei um outro apartamento, eu vou mudar para um apartamento menor. Então, vou vender esse, vou para o outro que é menor, então vou ter que jogar muita coisa fora. Então, estou fazendo limpeza nessas revistas. Aí eu olhei as revistas, o que aconteceu? Tinha um monte de gente que era importante, escritores. Desapareceram todos. Vocês nunca, com certeza, ouviram falar de nenhum deles, que eram grandes nomes da literatura, isso agora, nos anos 2000. Aí, as revistas eram todas feitas por homens, só tinha homem e homem branco. Não tinha uma mulher. Eu estou procurando mulher tanto para fazer a revista como jornalista, ou que fosse escritora de livro, não tem nenhuma. Estou jogando tudo fora. Está sendo um livramento, essa limpeza das revistas. E a mesma coisa, então eu saía numa revista, às vezes uma reportagem detonando alguém, e aquilo era
horrível. Passou, a revista foi para o lixo, a internet também acaba tendo um grande lixo, onde vai tudo sumindo, desaparecendo, já vai aparecer outra pessoa para ser cancelada amanhã, e todo mundo esquece, de repente, você que foi cancelada, por exemplo, X pessoa que foi cancelada, amanhã já está tudo normal. Então, a gente também não pode se apegar tanto a isso. Agora, contando, eu escrevo para adolescente, tem uma responsabilidade, eu comecei a escrever primeiro para adulto, depois para adolescente, porque eu acho que são seres em formação. Então, a gente tem muita responsabilidade, tem que pensar muito no que está escrevendo, porque pode influenciar, sim, com certeza. Agora, no adulto, eu morro de medo. Não exatamente pelo cancelamento de rede social, mas eu fiz doutorado em letras. Aí eu fui destrinchando os livros que eu fui estudando, entendendo, tendo teorias. Eu falei assim, nossa, dá para você conhecer perfeitamente um escritor, tudo que ele pensa lendo um texto dele, né? E muito mais a fundo, por mais que ele camufle, que ele invente e minta, não, você consegue ver tudo. Aí eu fico morrendo de medo, que eu fique muito nua, muito transparente, sabe, para os leitores. Mas não adianta, que isso é inevitável, e quando você faz isso, você acaba tendo o melhor resultado possível. Então, se você resolveu ser escritor, se resolveu ser artista e colocar aquilo para fora, já era. Você vai estar vulnerável. Sim, muito vulnerável. A questão da digital que a gente deixa, querendo ou não, mesmo que seja ficção, tem um pouco da gente. Não tudo que eu escrevo não tem as minhas vivências, tem sim, gente, tem muito. Só que não tão aberto quanto a Paula e o Thiago faz, do tio, da filha e tudo mais. Mas quando eu comecei, eu pensei assim, eu tô pronta. Eu tô pronta para me abrir. Eu tô pronta para que outra pessoa me conheça. Porque eu não sei até onde eu posso controlar. Quantas pessoas vão ler? Tem toda essa questão também. Então, a Paula realmente falou a verdade, você mentiu quando você disse que não tem nada seu no seu livro. Eu ia falar isso no começo, mas eu esqueci. Não, eu falei que não era tão pessoal. Entendeu? Tem de você. Situações que podem ser traumáticas aqui. No meu caso, não, gente. Até porque se eu trago um negócio desse, o adolescente não vai ler, não. Imagina, eu tiro o adolescente da casa dele direto pro psicólogo. Não dá, gente. Eu tenho que ajudar ele no tratamento com o psicólogo, não o contrário. Trazendo, então, isso para a parte digital, uma pergunta que eu queria fazer é, tipo assim, a gente está no mundo digital, né? Tudo está na rede, tudo está em todo lugar, todo mundo pode acessar, ver, clicar. Vocês acham que os filmes que são baseados em livros, filmes que foram produzidos, que estão sendo produzidos, eles podem ajudar tipo, a trazer novos leitores para a literatura? Ou vocês acham que isso pode atrapalhar a literatura? Tipo, eu vi o filme, para que eu vou ler o livro? Acho que muita gente pensa assim. Eu já pensei muito assim antigamente. Mas, querendo ou não, foi um filme que me trouxe para a literatura, que fez eu continuar. Eu falei assim, nossa, eu quero saber como isso acontece depois. Eu descobri que tinha um livro que continuava. Então, o que vocês acham que, tipo, filmes baseados em livros pode atrair mais leitores para a literatura ou pode acabar afastando eles da literatura? Paula, começa dessa vez. Eu fiquei curiosa, qual filme? Foi o Como Eu Era Antes de Você. Ah, tá. Olha, eu não sei responder, é difícil. Você fez uma pergunta bastante difícil. Eu acho que sempre no meio de nós aqui, sentado nessa turma, deve ter um ou dois leitores assíduos, muito que nasceram com essa sementinha dentro dessa pessoa, né? E vai ser leitor em algum momento da vida. Se já não é, vai ser. Vai ser fisgado via filme, teatro ou qualquer coisa. Vai trazer essa pessoa, essa semente está dentro dela. Agora, às vezes acontece de alguns filmes levar alguém para um livro, mas não necessariamente a pessoa foi para aquele livro, ela pode não se tornar leitora, porque ela não tinha essa semente. Ela foi só para aquele livro e falou, não gostei, né? E gostei mais do filme. Então, não sei, acho que é variável isso, eu não tenho uma resposta pronta, e acho que vai da semente que está na pessoa, porque se ela curte ler livros, ela vai se achar, nem que seja sozinha.
Eu, por exemplo, vou dar meu testemunho aqui. Eu nasci numa família que não gostava de livros, meu pai, minha mãe, meu irmão, ninguém gostava, não tinha livro na minha casa. E aí, um belo dia, eu comecei, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu comecei a receber uma mesadinha da minha mãe, um dinheirinho de vez em quando. Aí eu juntava esse dinheiro, não sabia nem o que fazer com o dinheiro. Aí um dia eu fui numa banca de jornal que ficava perto da minha casa. E aí, hoje já não existe mais banca de jornal, né? Mas enfim, tinha. E tinha um lançamento da escritora Agatha Christie, que é de mistério, o livro, e estava lá, O Assassinato de Roger Ackroyd. Eu olhei aquilo, eu comprei aquele livro com 11 anos de idade, era grosso assim. Foi meu primeiro livro, eu li, adorei e saiu de mim. Então, acho que quando está em você, ninguém segura. Tiago? Eu acho que isso não tem uma fórmula, né? Você poderia perguntar de outra maneira. O leitor de HQ vai virar um leitor de romance? Né? O cara sai um dia do quadrinho e parte para um outro tipo de leitura? Não dá para saber, né? O quanto que um filme sobre um livro atrairia o leitor e isso faria com que ele se tornasse realmente um leitor assíduo. Tem um escritor argentino chamado Ricardo Piglia, que ele lançou uma série de diários que foram traduzidos, inclusive para o português, e ele conta uma história de como ele se tornou assim um leitor, e é das coisas mais isso, que a gente não é imprevisível do porquê alguém se interessa por livro. Então ele fala que ele estava saindo pela primeira vez com uma menina e eles pararam numa livraria e ela falou para ele assim, o que você está lendo? E ele não lia nada. E aí ele viu um título lá, que eu acho que era um Kafka, um livro difícil, assim, na vitrine. Ele falou assim, eu estou lendo o Kafka. Ela falou assim, você me empresta? Aí ele falou, não, te empresto. E aí ele, no dia seguinte, comprou o livro, leu num dia só, porque ele falou, bom, quando eu emprestar, ela vai perguntar o que eu achei do livro, né? Então, assim que ele começa a ser leitor, para impressionar uma menina. Então, você vê, não tem forma. A questão é que o cinema é uma linguagem, a literatura é outra, né? O audiobook é outra linguagem também. Tem gente que pode passar a vida ouvindo livros e nunca ler, né? Porque é uma experiência diferente. No audiobook você não controla o tempo, como você controla na leitura. Então, é isso. E aí tem a outra questão que também acho que é divertido, é interessante, que é quando o filme é melhor que o livro, né? Que acontece também. Tem os momentos que o livro é melhor, por exemplo, o Iluminado, do Stephen King, que virou filme com o Kubrick, é certamente melhor que o livro. Aí, bom, agora não conseguiria lembrar de um livro que é melhor que o filme, mas com certeza existe. Mas, enfim, são linguagens diferentes, né? Mas a gente, nós, vocês mais ainda, crescemos num mundo audiovisual, né? Por isso essa dificuldade, essa eterna discussão chata, né, também, de como formar leitores. Há 100 anos atrás não existia esse debate, né? O único entretenimento era ler. Depois foi ouvir rádio, finalmente a TV e agora a maldição da internet, né? Ou das redes, para a gente não generalizar. Então é isso, a leitura não é o principal forma de conhecimento, de entretenimento, não é, né? Já foi, hoje não é. Então fica isso, né? Como, não tem fórmula, né? Sem querer ser muito pessimista. O Tiago falou assim, se um leitor de HQ pode virar um leitor de romance. É questão de leitores e leitores. Tem leitores, leitores. Pode ser um processo, pode acontecer, pode não. E o filme também pode trazer leitores do mesmo jeito que o livro também pode levar leitores para o cinema. No meu caso, no caso da Liz, ela falou de Como Eu Era Antes de Você. Eu gosto de me sentir a crítica do Oscar. Eu não posso assistir, eu não consigo. Sabe aquele negócio? Eu vou assistir para relaxar, só para me distrair. Eu não consigo, gente. Eu vou estar reparando em tudo. Eu vou ficar botando defeito, gente. E na questão da adaptação, Thiago, pelo amor de Deus, me fala um filme que é melhor que o livro. Um filme que é melhor que o livro é fácil. Qual filme? Eu preciso realmente ver um. O Iluminado, é muito nova, né? O Iluminado é um
Agora eu vou ver. Com o Kubrick, que é um diretor gigante. Eu só tenho experiências ruins com adaptações. Eu acho que a única adaptação que eu considero boa mesmo é de Como Eu Antes de Você. O resto, eu sei que é linguagem diferente, o jeito é diferente, mas tem coisa que você lê o livro, vai ver o filme. Pra quê? Pra quê? Pra que fizeram isso? Foi a mesma questão do... Eu amava história de mitologia. Aí um dia estava lá passando a tela quente, o filme do Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu assisti. Achei uma grande bosta. Descobri que tinha uma saga. Fui ler a saga. Acabei num grande esquema de pirâmide literária. Então, é a experiência de cada um. Realmente, vai ter aquele pensamento de para que eu vou ler o livro se tem um filme? Eu já pensei isso, gente. E eu sou leitora. Eu estava pensando isso com Assim que Acaba. Vale a pena eu ler o livro? Entendeu? Aí ela tá falando que vale, gente. Mas a opinião dela não conta muito pra mim, não, porque ela gosta de muita coisa. Então, tipo assim, eu preciso de uma opinião de umas 5 pessoas para me convencer. Mas é essa questão de pode sim ajudar, mas também pode atrapalhar. Vai depender de cada um. Mas se tiver a sementinha da literatura, ou se tiver uma mente aberta, vai que enjoa do celular um dia. Vai que assiste um filme. Hoje em dia, na biblioteca, a gente pega muito para fazer isso. A gente, tipo assim, vamos tentar trazer leitor pelo filme, pela série. A gente tinha O Fabricante de Lágrimas, que foi filme da Netflix. Assim que Acaba, que ainda está aqui. O Percy Jackson está aqui, o Harry Potter está aqui, Heartstopper está aqui. Então, a gente tenta fazer esse esquema. A gente procura muito BookTok, porque, querendo ou não, os influencers influenciam, principalmente vocês, adolescentes. A gente procura muito o que comprar. E a gente acaba trazendo, e às vezes dá certo, porque os de filme, os de série, não tem um aqui, ó. Tem aí, foi tudo, então vai depender. Talvez pode ser as minhas crianças do Clube do Livro tá pegando tudo. Pode, né? Mas pelo menos tá pegando. Hoje em dia eu acho muito difícil mesmo filme, que é melhor que o livro. Ou Assim que Acaba mesmo, eu não gostei muito do filme, não, eu preferi o livro. Tinha muita coisa específica do livro que eu achei que deveria ter no filme. Mas eu vou dar ponto pro Thiago, porque o Thiago falou da questão de, às vezes, tem coisa que tá melhor no filme do que no livro. Tem coisa, Às vezes, o roteirista do filme, ele consegue enxergar alguma coisa que o escritor deixou passar. Aí ele capta isso. Eu falo que o filme ajuda muito. Porque você tá vendo a cena, você tá sentindo mais. Às vezes, você sente muito mais vendo do que lendo. Posso contar uma coisa? No meu próprio livro, fazendo uma propaganda aqui, do Bang Bang a Paulista, é um livro que teve os direitos vendidos para o cinema. E aí, agora, o produtor, ele me contratou para fazer um argumento e o roteiro do filme, o Rodrigo Teixeira. E aí, o que aconteceu? Ele teve uma ideia, o livro é assim, ele passa, é um roubo de bicicleta que começa num prédio em São Paulo, que uma molecada vai e arromba uma porta da garagem e rouba a bicicleta, e isso vai parar para o entregador de aplicativo. E a história vai longe, só que tem uma moça que vê na câmera do prédio, que o prédio não tem porteiro. Isso aqui no interior não acontece, nem ter prédio, né? Agora imagina um prédio também sem porteiro, é virtual. E aí tem uma moça que ela assiste o roubo pelas câmeras, mas ela é uma personagem secundária. E ele passou o livro para um diretor de cinema ler, e o diretor falou assim, eu quero que inverta o ponto de vista. Vai ser tudo feito através da câmera, que ela está vendo, é o ponto de vista dessa moça que trabalha numa empresa de segurança, que vai vendo todo... Então, é um lance que ajudou. Eu achei incrível. Eu falei assim, então agora eu vou trocar e fazer a partir de outro ponto de vista a história. Então, foi uma coisa que a visão do diretor do cinema mudou, e eu acho que mudou para melhor. Quando o diretor é bom, realmente funciona bastante. Às vezes eu realmente prefiro a cena mesmo. O visual é melhor. Às vezes, muito melhor. Porque ainda entra a questão do leitor que não consegue imaginar a cena. Esses dias eu descobri que tem gente que só lê e não consegue imaginar. Então, para esse tipo de leitor, o cinema ajuda bastante. Não sei como que não consegue imaginar. Eu acho muito difícil essa coisa de... Porque você, pra mim, pelo menos, é tipo, você lê e tá vendo a cena passando na sua cabeça ao mesmo tempo.
antes de eu fazer outra pergunta, o negócio das cenas de filme, no filme que você falou que é ruim de Percy Jackson, acho que a única cena legal do filme é a parte do cassino que tem, que eu acho que na série não foi bem representada, assim, foi bom, mas dava pra ter sido melhor. Foi, acho que a única coisa que o diretor fez bom naquele filme. E eu queria perguntar como que vocês acham que deve ser abordado essa diversidade que a gente vive na literatura? Tipo, como ela deve ser feita na literatura, a questão da diversidade? Começando por vocês, Yasmin. Como deve ser abordada a diversidade na literatura? Como deve ser, na sua opinião, como deve ser feito a questão da diversidade na literatura? De uma maneira muito sutil, para não espantar ninguém. Principalmente o pessoal que vai entrar na literatura. Dependendo do livro, gente, dependendo se você jogar na cara dele assim, muita informação, você assusta. A gente ainda está nesse processo, a gente não pode adiantar as coisas, não podemos exacerbar tudo e esperar que o leitor, alguns sim, mas nem todos, nem a sociedade em si, que leve isso continuamente. É mais fácil você esperar que ele vá sair correndo assustado. Paulo? Eu assino embaixo do que a Yasmin falou. Já começando pelo meu testemunhal aqui, né, que o livro nem saiu, nem vai sair. Enfim, e é tão sutil, não acontece nada. É só uma declaração de 11 anos que talvez ela esteja apaixonada e a outra nem quis. Se por aí já censurou antes, realmente tem que ser muito sutil. Tiago? Eu acho que não, na verdade, porque sendo sutil não é uma garantia de que esse debate vai necessariamente andar. As pessoas que são contra vão ser contra, porque vai ter sempre gente reacionária, conservador, racista, homofóbica, etc. na sociedade. Agora, se você pensar, por exemplo, na década de 90, tem um marco cultural que é o álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. É uma violência completa aquele disco, né? Foi uma novidade incrível, como eles trouxeram o ponto de vista do marginal na periferia, né? E é importante até hoje, né? Eles denunciaram uma série de coisas, colocaram de forma complexa por que uma pessoa entra para o crime, e não usaram meias palavras para tratar disso, né? As estratégias de ser sutil, elas são muito importantes quando você está num ambiente de censura, por exemplo, né? Por exemplo, a Paula foi censurada pela editora, mas a gente não tem um ambiente geral de censura, ou seja, são temas que são proibidos pelo Estado, por exemplo, de serem abordados. Isso seria um problema, né? E aí começam todas as estratégias para falar sem falar, enfim, aí tem uma longa conversa. Mas, de outra forma, são concessões que se faz que eu acho que no fim não vale a pena. Porque você está jogando um jogo com quem você não vai fazer mudar de ideia. Né? A literatura, ou a música, ou o cinema, não vão transformar a sociedade. Né? Não vão fazer com que o racismo desapareça. Né? Não vão fazer com que a homofobia desapareça. Essas coisas talvez não desapareçam nunca, ou levem 1000 anos para desaparecer. Não é o meu livro dela. Né? Então, eu acho que a gente tem que enfrentar de frente. Eu escolhi, por honestidade intelectual, falar do meu próprio ponto de vista, que é um ponto de vista privilegiado. Mas que tem as suas dores, mas que você não pode chorar, porque mesmo assim você é um privilegiado. Então eu procurei expor as vantagens desse ponto de vista, mostrar o que tem de racista, o que tem de vantagens indevidas, o que tem de privilégios escusos, mesmo com as pessoas mais progressistas dessa classe, que não são necessariamente eu, porque as coisas são muito mais complexas, né? Nem todo homem branco pensa de uma forma, nem toda mulher negra pensa de uma forma, né? Então, eu acho que o nosso papel é empurrar essas fronteiras. A Paula empurrou e foi censurada, isso foi importante, né? Por exemplo. Claro que a gente preferia que o livro saísse, mas
Eu acho que a gente não tem que ir menos, eu acho que a gente tem que ir mais, né? E arcar com as consequências. Novamente, não tem mercado editorial praticamente. O que você tem a perder, afinal? Mas no mercado juvenil a gente tem mais mercado, a gente tem adoção em escola e a gente tem mais responsabilidade. Realmente, eu opto nos meus livros adultos a chutar mais o balde, né? E nos juvenis não posso, eu tenho que fazer algumas concessões, né, a essa nuance. A questão da chutar o balde, mas, tipo assim, não vai mudar de opinião. Mas e quem não tem ainda? A questão da Paula, no infantil mesmo, no infanto juvenil, a gente ainda tem essa possibilidade. São seres humanos criando opiniões, criando a própria vivência, aprendendo. Eles podem estar se conscientizando, entendeu? Uma menina branca pode estar se conscientizando da luta da colega negra, do que ela não sabe. Eu não sabia o que os negros passavam. Eu, quando era criança, eu não tinha na minha cabeça isso, que preconceito existia. Eu não passava. O livro, o pouco que tinha na época, que me trouxe essa percepção. Mas se a gente tiver a oportunidade de estar desse grupo informação aqui e estar conseguindo trazer eles, é uma boa abordagem essa sutil. Agora, para quem já está velho, careca, com as mesmas opiniões, a gente chuta o balde. Então, para você, com os jovens, tem que ser sutil para eles entenderem, né? Para eles terem a percepção, entenderem aquilo, para se conscientizar daquilo, né? E não ser direto demais, vamos dizer assim. Tem a chance de eles crescerem sem esses preconceitos. Eu acho que as pessoas mais velhas, elas têm muito mais barreiras. É difícil ela largar o próprio pensamento. Ela cresceu naquilo, ela viu o pai, a mãe, ela repete o discurso que ela conhece. Ela tem, sim, claro, ela pode mudar de ideia, ela pode ter só repetido o discurso, ela pode estar se conscientizando, vendo que não é aquilo, que hoje o mundo é diferente, mas eu acho que é mais difícil ela aceitar. Sim, a gente pode sim tentar, a gente deve tentar, mas não é garantia de sucesso. Agora, a questão da geração Z, eles aceitam tudo, mas eles também têm pais que faz esse discurso, ele tem avós que são conservadores, que vai pegar esse discurso e vai tentar botar na cabeça deles. E como eles estão em formação, eles vão ser influenciados, querendo ou não. Eu olho hoje em dia o quanto eles são influenciados por bandas, por séries, por filmes, por anime, entendeu? E influenciado de uma maneira absurda. Eles encarnam na alma. Eles não são fãs, eles são fãs. Eles pegam o pensamento, viram um modo de vida, entendeu? Então, tipo assim, se eles têm esse hábito de pegar aquilo e fazer de uma maneira muito extrema, porque adolescentes são extremos, e se eles resolvem pegar o discurso da família? Eu acho essa a questão, mas a gente pode tentar. Eu acho que pode, deve, muitos já desistiram em relação às pessoas mais velhas, mas por que não, né? Vai que, né? Sempre tem esperança. Então, eu acho que a questão aí é que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai sendo obrigado a fazer mais cálculos, né? Porque a gente começa a ter o que perder, né? Esse é um ponto que explica por que as explosões de revolta, etc., acontecem normalmente na idade universitária, porque eles não têm nada a perder, né? Ou têm muito pouco. Normalmente são sustentados pelos pais, na melhor das hipóteses, ou, enfim, ainda não estão fazendo os cálculos de quem tem uma família, de quem pensa em ficar doente, o que torna as pessoas mais refratárias a mudanças. Ao mesmo tempo, quando você fala assim, essa geração que está vindo, ela já é digital e ela aceita tudo, né? Você tem, por exemplo, na Europa, o caso dos jovens descendentes de imigrantes que se radicalizam e vão para o terrorismo a partir das redes, né? Então, esse aceita tudo não é necessariamente um sinal positivo. O aceita tudo pode ser partir para um ato extremo, para uma loucura racista, inclusive, né? Então, a ideia de que está vindo uma geração aí muito aberta, que vai eliminar todos esses problemas e que
a tarefa é só convencer agora os mais velhos, eu acho que é um pouco otimista, né? Eu acho que, mas, enfim, os mais jovens têm menos cálculos, mas são mais influenciáveis, e as influências não são sempre positivas. Além disso, positivo e negativo varia conforme o seu ponto de vista. O líder da Al-Qaeda acha que uma pessoa se juntar ao terrorismo é positivo, né? Você fala para ele, não, a radicalização religiosa é positiva, votar na extrema-direita é positivo, né? Metade da população votou. Por que que o filho seguir esse caminho não seria positivo? Né? É negativo para a gente, que arriscando um agente, inclusive. Eu acredito que sempre tem a mediação, né? É impossível você falar diretamente ou só com o pai ou só com a criança ou adolescente. Você tem professores mediando, você tem bibliotecários, pessoas que fazem clube de leitura, desde as influências mais pop, de uma banda e tal. Então, o pai e a mãe estão sempre mediando, professores, diretores de escola, a própria política pública, o governo está mediando, né? Ao comprar ou não um livro para a escola pública, ele está fazendo essa mediação. Então, eu acho que é impossível também você chegar e falar com um determinado grupo, né? Mesmo que o livro seja direcionado a um adolescente, antes vai passar previamente por outras instâncias que vão mediar isso. Acredito também que é mais, vamos dizer assim, fácil conversar com o adolescente, convencer ele, vamos dizer assim, convencer, tipo, fazer com que ele entenda aquilo, né, tipo assim, de que o que os pais, supondo que se ele for ter pais muito conservadores que sejam racistas, esse tipo de coisa, é mais fácil falar para ele que aquilo é errado, ele entender e não passar isso para frente, do que você chegar no pai e falar assim, você não pode ser racista porque isso é errado. Ele vai ser mais difícil ele entender, é mais fácil você convencer, dizer assim, é mais fácil você fazer com que o adolescente entenda isso e não passe isso adiante, do que convencer a pessoa que é mais velha. Eles são mais fechados, querendo ou não, eles têm isso de, não, eu acredito nisso, é isso que eu acho e é isso, ponto. Eu cresci assim, eu sou racista mesmo, sou homofóbico mesmo, para eles é assim. É muito, tipo assim, tem, obviamente, muitas pessoas que são mais velhas que conseguem, que entendem, que abrem a mente e aceitam, né, o mundo que a gente vive hoje, mas muitos não são assim, então é meio complicado. Hoje em dia é comum a gente ver os adolescentes policiando a fala dos pais, a fala no âmbito familiar. Não, pai, isso que você está falando é machista. Não, mãe, isso é racista, é misógino. Eles fazem esse trabalho hoje em dia. E no âmbito da literatura, eu vou levar de base aqui. Eu não conheço muitas pessoas mais velhas que leem. Como que eu direciono para eles se eles não vão abrir o livro? Como eu convenço eles a lerem? Mas sempre tem uma desculpa. Eu não gosto disso. Eu tenho a vista cansada. A leitura na escola era chata. Ele sempre tem uma desculpa. O jovem não. O jovem ainda ele é até mais aberto. Se ele vê alguma coisa que atrai ele, ele vai. Hoje em dia, o jovem começa com fanfic, lendo fanfic. Gente, o que é isso? Eu comecei com gibi, vocês começaram com fanfic. Mas chega em alguma coisa, chega em algum lugar, entendeu? Então, no âmbito da literatura, é realmente mais fácil. E como o Thiago falou, nem sempre ser muito aberto, ser aberto para coisas boas, especificamente. Acho que é por isso que tem sempre que ter alguém realmente mediando para a coisa certa, porque realmente, eles são mente aberta e tem a internet. A internet tem tudo. Tem todas as informações, sejam boas ou ruins. Então, tem que ter alguém para direcionar, para eles entenderem, vamos dizer assim, o caminho certo para se seguir. O que trouxe vocês para esse mundo da literatura, essa vontade de ser escritor? Olha, eu deixaria o Thiago começar. Eu não sei se eu tinha muita vontade de ser escritor, viu? Para falar a verdade, eu não... hoje no carro a Paula veio falando que o momento que ela... Vou já responder por você. Ela veio falando que o momento que ela mais gosta é quando ela começa a escrever o livro. E quando eu começo a escrever o livro é o momento que eu menos gosto. Eu sei que eu vou ter que escrever. E é verdade, porque para mim não é prazeroso escrever. Eu não vejo a hora de acabar quando eu começo.
Então, é difícil, né, saber por que a gente resolve fazer isso. Mas, no meu caso, tanto que eu escrevi o primeiro livro e só fui tentar de novo, e acabei escrevendo o segundo depois de 5 anos, porque eu realmente não queria fazer isso. E é um negócio que me perturba mesmo. Então, eu não sei. Paula? Então, para mim é o contrário, né? Bem ao contrário do Tiago. Eu já sabia que eu queria ser escritora desde adolescente, com 11 anos de idade, eu já queria escrever. E quando eu li o livro da Agatha Christie, O Assassinato de Roger Ackroyd, eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. E desde então eu fui me preparando para isso, mas aí só consegui realmente fazer, uma coisa que requer muito tempo, desgasta muita gente, eu só consegui fazer aos 40 anos de idade. Que nem o Thiago falou sobre não gostar de escrever. Eu também não gosto, gente. Eu gosto de imaginar. Imaginar, criar. A hora de passar escrito, não. Não. É chato, é chato. Vamos ser sinceros. A parte legal é antes, depois é chato. Mas, no meu caso, eu entrei na questão de hormônios, mente confusa e perturbada de uma adolescente. E ainda tem resquícios. E naquela época eu não tinha acompanhamento psicológico. Gente, isso tá indo, mas é sério. Abre o Wattpad hoje em dia que vocês vão ver tudo isso, tá? A maioria do pessoal que tá lá é adolescente nessa mesma situação. Mas aí eu lia muito. E eu tinha muito o que falar. Eu estava presa, sufocada. Aí na escola eu escrevi uma coisa aqui, outra ali. A professora Alder, na época, ela incentivava eu a escrever. Ela nega a participação dela. Se ela tiver aqui ou alguém contra ela, pode falar. Que toda vez que eu faço alguma palestra, que eu converso com os alunos, que eu converso com o pessoal interessado, eu falo dessa questão. Eu fui incentivada, eu comecei a escrever. Em algum momento eu pensei que, tipo assim, pô, não é só eu assim. Eu não sou a única adolescente. E aí eu comecei a passar para o escrito, aí eu descobri que é chato, que nem o Thiago falou, mas aí não tinha mais volta, gente. A gente começa também e não para. Aí eu acho que é isso. 2 escritores que odeiam escrever, só a Paula que se salva. Para alguns é terapia, né? Para outros, nem tanto. A terapia é a parte de imaginar, entendeu? Imaginar essa é a melhor parte. Na minha cabeça, flui muito mais do que escrevendo. Quem me apoiou foi a minha esposa, né? Ela, quando eu estava com 40 anos de idade, ela falou assim, eu banco as despesas da casa e você para tudo e vai escrever. E ela faz isso até hoje. Como eu não imaginava escrever e o livro aconteceu um pouco devido a uma situação inesperada da vida, eu acho que eu falaria para Yasmin que não é que escrever é chato. Você já falou, Thiago, não volte atrás. Não é chato, porque você separou a parte de imaginar e a parte de escrever. E eu imagino escrevendo. Então, a luta ali é durante a escrita. Né? E você administrar a vida que não para, né? Os boletos, enfim, tudo que a gente continua vivendo com um mergulho para valer em questões que você não necessariamente quer lidar, isso para mim é escrever. Né? Então, foi enfrentar isso, a morte de uma filha, foi enfrentar o que significa viver, foi enfrentar esse tipo de coisa e só descobrir como lidar com isso durante a escrita. Então, escrever para mim é sempre tocar em assuntos muito perturbadores, enfrentá-los, porque eles estão ali. Né? Então, eu não imagino a história e depois escrever seria um momento chato do tipo uma coisa aborrecida de fazer, mas de realmente você ir descobrindo as coisas enquanto escreve. Né? Então, nesse sentido,
Sim, minha família, as pessoas do mercado editorial foram muito generosas comigo no primeiro livro, né? Porque era um assunto muito difícil, porque ninguém sabia muito bem o que ia dar esse livro. E, no geral, eu tive sorte, eu acho. Apesar de tudo que aconteceu na minha vida, nesse sentido, a literatura me fez encontrar pessoas que mostraram que as coisas vão se ajeitando, né? Um pouco isso. Sinal para acabar. Vou dar Yasmin responder aí. Olha, você não tira meu lugar de fala, Laís. Você está me censurando, Laís. Eu tenho uma história. Quando eu comecei foi a Audrey, mas é uma trajetória. No começo foi a Audrey. Mais para frente, quando eu estava em 2019, eu estava na Unip, eu ia prestar o vestibular. Eu ia cursar administração, sou formada, gente. Ah, mas o que tem a ver? Uma coisa... Não vamos entrar em detalhes, não vamos. Mas, gente, é o seguinte, a gente é artista, mas a gente tem que ter uma zona segura. Porque ser artista é difícil. E se não der certo, o que a gente faz? Então, não, eu não fiz administração porque eu não sabia o que fazer. Eu gosto muito, eu terminei o curso gostando, tá, gente? Vamos tirar essa ideia aqui. Vocês já estão me julgando aqui. E aí, nisso, eu estava nervosa. Eu falei assim, gente, será que eu faço isso mesmo? Será que eu não faço? O que eu estou fazendo aqui? E nisso, eu recebi uma mensagem falando assim, oi, Yasmin, tudo bem? Eu sou sua leitora. Eu li o seu livro e eu queria te dizer que o seu livro me ajudou muito. Gente do céu, eu esqueci que eu tinha que fazer vestibular. Eu esqueci que eu tinha viajado uma hora, que eu estava cansada, esqueci de tudo para responder essa pessoa. Eu acho que ela foi o meu maior apoio, a Dayana. Hoje em dia eu não converso com ela, mas eu guardo ela com carinho. E depois disso, eu fiquei um tempo nos anos sabáticos, para não falar que eu estava perdida. Gente, eu sempre senti que eu era artista. Eu sabia que era para isso que eu tinha que me dedicar, mas a gente duvida muitas vezes. Aí eu estou numa união estável. Eu acho que a Laís também já chegou a ter esse acordo do tipo, olha, a Paula também teve, o meu cônjuge, ele falou assim, vai atrás do que você quer. Pode deixar que eu banco. Pode não ter dinheiro esse mês que vem tem. A gente vai nesse pulos. Hoje em dia eu tenho apoio dele, para estar fazendo isso, para estar aqui agora, para estar fazendo a biblioteca, o sarau de poesia amanhã. Eu tenho a Liz também. Hoje em dia, a Liz, você não vai terminar? E o seu livro? E o que vai acontecer? Se você matar tal personagem, eu te mato. Gente, não dá. Exatamente, ela quer escutar tudo. Ela é a minha leitora beta, que nem lê ainda. Ela já avalia tudo antes de escrever, porque ela não deixa eu escrever, ela quer saber antes. Mas é uma rede de apoio, gente. E é bom quando a gente tem essa rede de apoio. Principalmente no país que a gente tem, que não tem essa valorização. Seja uma rede de apoio de alguém também. Você quase chorou, eu vi. É muito emocionante. Eu choro em toda palestra. Então é isso, eu agradeço a presença do Thiago, da Paula e da Yasmin, que veio aqui hoje, e a presença de todos vocês, que veio com a escola, que não veio. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. A conversa com a Paula e com o Thiago foi realmente incrível. E é isso, vamos encerrar a noite.